eu esqueci dele. E assim, primeiro de tudo, o professor já falou um pouco sobre mim, eu vou me apresentar para vocês. O meu nome é Andréa Vasconcelos, eu sou tecnóloga em radiologia, tenho especialização em fisiologia humana, estou fazendo uma em radioterapia e medicina nuclear, e já estou atuando como docente desde 2018, logo após a conclusão da graduação. Trabalho na Unicristos desde 2018, como professora de mamografia e novas tecnologias, e também atuo em alguns outros cursos, né? Na Expert, também atuando na Estácio, né? E estamos aqui para ajudar vocês nessa batalha, né? Eu acredito que todos vocês que estão aqui é porque realmente sabem o que querem, porque não é fácil, né? Você acordar no domingo, que poderia dormir até mais tarde e curtir um lazerzinho, uma praia, e estar aqui para aprender. Isso mostra que vocês realmente são capazes, né? Então, nós vamos iniciar hoje falando um pouco da história dos equipamentos de mamografia e também da anatomia e fisiologia da mama, né? Eu gostaria de conhecer vocês, né? Eu só estou vendo a Fabi, né? Eu gostaria de vê-los, se possível. Oi, Áurea. É assim, eu queria só que se vocês se apresentassem e me falassem se vocês já atuam na área ou são apenas estudantes. Eu não consigo te ouvir. Tá me ouvindo? Pronto, agora estou. Pronto. Eu estou iniciando o terceiro semestre de radiologia, e assim, eu terminei a disciplina de mamografia, desculpa, assim, realmente a disciplina não foi concluída, e aí eu preciso muito saber o que é realmente a mamografia, entender. Eu já estava fazendo o curso, Conecta Curso, e aí, quando abriu as inscrições para esse, estou aqui. Aproveitar ao máximo, né? Isso é que é importante. Assim eu espero. Ele está participando, muito mesmo, desse curso. Eu já trabalho na área, na radiologia, há quase 10 anos. Inclusive, fiz alguns cursos com Lázaro, né? E na mamografia também, então, já tem uma história na radiologia. Trabalho na UPA, da Pajuçara, já há quantos anos? 5 anos. Trabalhei no Fraude, amo trauma, sou apaixonada por trauma. E é isso, a mamografia também é uma das minhas paixões, né? Sou muito apaixonada pela mama, pela história. E eis-me aqui para aprender mais. Muito bem, nos ajudar, né? Viviane? Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu também estou entrando agora no quarto semestre. E ano passado, quando eu assisti uma palestra do professor Lares, eu me apaixonei quando ele falou sobre mamografia. Eu já queria fazer, mas aí quando ele falou numa palestra, eu fiquei encantada. Eu disse, não, tenho que participar de algum curso que ele for fazer, entendeu? Aí eu tô aqui hoje. Pois seja bem-vinda, espero que você tire o máximo de proveito, viu? Marlete? Bom dia. Bom dia. Estava esperando ansiosa para esse curso. Terminei a radiologia agora, estou no estágio. E super apaixonada pela mama, né? Mamografia. Já me aventurei a fazer, mas ainda estou com dificuldade nos alongamentos. Mas espero me aprimorar mais, é uma área que eu estou me identificando bastante dentro da radiologia. É isso.
Ok, a Ana Paula disse que está terminando o técnico atualmente, está estagiando na área, e a mama é algo especial, precisamos nos aprofundar. Bom dia, Bom dia. meu nome é Sara. Eu tô com o e-mail do meu namorado porque o meu celular tá carregando. Certo. Não é um homem. Eu terminei agora o tecnólogo. A senhora, inclusive, foi minha professora de ressonância, Anastácia. E decidi eu fazer esse curso porque eu achei, assim, o aproveitamento na faculdade um pouco debilitado. Então, eu achei que fazendo um curso extra aumentaria meus conhecimentos. É sempre bom. Sempre bom a gente buscar algo mais, né? Renata? Não te ouço. Tá com o microfone desligado. Tá certo agora? Pronto. Deixa eu sair de perto do computador. Pronto, assim, eu terminei até junto com a Marlete, a gente fazia o mesmo curso junto. Aí foi quando eu pesquisando para ver qual seria o melhor curso para fazer mamografia, foi quando eu encontrei essa plataforma. Aí eu vi que, além dos horários, também ficava bem favorável para a gente fazer. Aí eu indiquei também a minha colega para estar fazendo, Marlete. Mas o curso de mamografia eu sempre quis estar fazendo também. Concluí o curso, porém não fiz estágio ainda, porque trabalhar e estudar é complicado. É verdade. Não é fácil. Eu estou em tempo de jogar tudo para o alto e ficar só com o curso mesmo e meter as caras e pedir a Deus que dê tudo certo. Essa história eu difícil, viu? conheço, né? Eu fiz minha graduação completa, trabalhando de segunda a sexta-feira, de 7 às 5, e do trabalho eu ia para a graduação, e assim, deu certo, né? Fiz os estágios a duras penas também, mas estamos aqui. Uhum. Eu não É. atuo na área em hospitais, na verdade. Eu escolhi a docência, eu abracei a docência realmente, e tento, assim, quando eu tenho oportunidades de fazer alguma visita, eu vou para poder estar me relacionando com a prática, né? Mas atuar na área. Não, na verdade, assim, não é ainda minha paixão. Eu me apaixonei pela docência mesmo. E, inclusive, penso em fazer uma outra graduação, mas assim, sempre para essa área, sabe? Não gosto da relação teoria e prática. No entanto, assim, algumas coisas me possibilitam de ir a essa busca, e assim, não é realmente o que eu desejo, seria algo para ajudar a suprir, né, financeiramente. Mas assim, é minha paixão, não é. Eu me apaixonei realmente pela docência e é algo que o nosso curso também nos dá essa possibilidade, né? Nosso curso é muito amplo e, assim, em relação à mamografia, como o professor Lázaro já falou, é uma área que é praticamente exclusiva das mulheres, pelo menos no Nordeste ainda é exclusividade das mulheres, né? Alguns locais têm alguns homens atuando, mas ainda é raro. Questão cultural, né? Não é uma questão assim que não possa, é mais uma questão realmente cultural. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Gente, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, sintam-se à vontade, até porque para não ficar sozinha o dia inteiro, né? É diferente de uma aula de 1 hora, 2 horas, para a gente ficar falando, e assim, você passar o dia inteiro falando sozinho,
é complicado, né? Então, assim, vocês participem, perguntem se tiverem dúvidas, quiserem acrescentar alguma coisa, porque assim, o ensino é uma via de mão dupla, né? Assim, eu estou ensinando vocês, estou aprendendo também com vocês. Eu sei que vocês também têm conhecimento aí na bagagenzinha de vocês, né? Então, vamos trocar esses conhecimentos. Então, vamos iniciar aqui, deixa eu apresentar para vocês minha tela. Pronto, vocês estão conseguindo ver? Sim, Pronto, a gente vai falar um pouquinho, pelo menos nesse primeiro tempo, da história e os equipamentos da mamografia. A mamografia, inicialmente, como sua definição, o que é a mamografia, né? Nada mais é que o exame radiológico das mamas. Então, assim, é uma radiografia das mamas. A diferença é que precisa-se de um equipamento próprio para as mamas, o mamógrafo. Então, e essa radiografia, ela consegue estudar a anatomia desse tecido mamário. A mama, ela tem uma anatomia até um pouco complexa para o tamanho de sua estrutura, né? São vários tecidos, tem mamas de tecidos mistos, tecidos diferentes, e ela vai se diferenciando de acordo com a idade ou com a fisiologia dessa mama. E a gente também consegue ver nessa mamografia lesões benignas, lesões malignas, e o principal intuito da mamografia é a detecção precoce do câncer de mama. Algumas pessoas dizem assim, a mamografia, ela consegue evitar o câncer de mama, eu vou fazer para prevenir o câncer de mama. Não, ela consegue detectar precocemente o câncer de mama ou alguma outra patologia, não apenas o câncer. Nós temos diversas patologias benignas que também podem ser descobertas através desse exame mamográfico. Geralmente, com a mamografia, a gente precisa de um complemento, que é, no caso, a ultrassonografia. Não, eu vou também, vou deixar aqui rolando. Não, mulher. Então, assim, a gente teve bem no início, em 1895, a descoberta dos raios-x pelo o Reunt, e em pouco tempo a gente já passou para a descoberta da mamografia. Só que antes, bem no início, esse cara que vocês estão visualizando aqui da foto, é o Albert Salomon, ele era um cirurgião da Universidade de Berlim e ele começou a utilizar os raios-x para estudar a mama. Antes dele, em 1896, Emily Grubble já começou a aplicar doses de raio-x na paciente com câncer de mama. Era como se fosse o uso da radioterapia. E em 1913, Salomon começou a usar e comprovar a eficácia dos raios-x para diagnosticar esse câncer de mama. Inicialmente, esses exames de mama, eles eram feitos, na maioria das vezes, a partir das mastectomias, né? Então, assim, eram usadas a retirada dessas mamas, todo aquele conteúdo pegava-se e levava-se para fazer o exame de raio-x, e ele começou a ver, a partir desses exames, algumas microcalcificações, e começou a estudar essas mamas, e passou-se a ter a necessidade do estudo das mamas para poder detectar esse câncer antes mesmo de chegar a uma mastectomia ou ao caso de morte dessa paciente.
Assim, na verdade, o Salomão, ele começou a usar, mas na prática médica em si, ele nunca chegou a utilizar a técnica que ele descobriu. Outros cientistas que continuaram o seu trabalho. E por que que ele não começou a utilizar, fazer a mamografia na paciente antes dessa retirada do tumor em si, antes de retirar dessa mama? Porque naquela época não existia equipamentos e nem tecnologia compatível com a estrutura da mama. Então, como era realizada essas mamografias na paciente ainda em vivo? Era realizado com o mesmo equipamento da radiografia. Só que a gente sabe que no equipamento de radiografia, nós usamos tungstênio, que tem um alto poder de fusão. Então, o tungstênio utilizado na radiografia é exatamente para estruturas bem maiores, estruturas que sejam necessário um alto poder de fogo realmente, um alto poder de penetração, para poder ter essa visualização dessas estruturas, dessa anatomia que realmente vai ser necessário. No entanto, a mama é uma estrutura pequena, com tecido diferenciado, tecido muitas vezes gorduroso, outras vezes vai ter muito tecido conjuntivo, tecido mais fibroso. No entanto, não é uma estrutura grande e nem que tenha ossos, por exemplo, para poder necessitar desse alto poder de fusão. Só que na época, além de não existir esse equipamento, não existia aquele grande interesse da indústria em si em fabricar, porque eles não tinham estudos suficientes que comprovassem a necessidade de um equipamento específico para o estudo das mamas. Então, assim, depois disso, depois do estudo de Salomão, de suas pesquisas, começou-se aos poucos alguns médicos estudarem, dar mais atenção a essas mamas. O Otton, também alemão, ele começou a avaliar clinicamente os tumores malignos e começou a desenvolver estudos sistemáticos sobre os exames de mama. Então, assim, é a questão de pesquisa, a questão de estudos, dessas publicações, esses artigos que hoje a gente fala tanto, isso é muito necessário até para o desenvolvimento de equipamentos para poder se estudar realmente, para poder buscar ajudar essa questão da saúde. Então, foi isso que aconteceu. Com esses estudos sistemáticos, começou-se a observar que realmente esse campo precisava de um olhar diferenciado. Então, em 1930, o Warren, ele começou a fazer a incidência médio-lateral em vivo. Essa incidência teve alguma modificação, né, que é a médio-lateral oblíqua hoje, mas já foi o que pôde dar alguma visão da mama. A imagem ainda não é boa, isso porque é uma imagem que você vê que ela não pega simplesmente a mama, ela pega a região do tórax também, isso porque a mulher ela está um pouco obliquada e eles estão tentando, com equipamento de raio-x, pegar essa imagem da mama. Então, assim, é diferente de hoje, do mamógrafo, que você pega a mama, posiciona direitinho no equipamento. Naquela época, não. E até então, tinha uma certa distância e sem compressão dessa mama. Então, assim, era uma imagem que, para detectar realmente alguma lesão, seria necessário essa lesão já estar gigantesca, né? Então, quando uma lesão maligna está nesse ponto, a gente sabe que não tem mais tanto tempo de vida essa paciente. Então, assim, a tecnologia em si da época, ela não ajudava. E os cânceres mamários são algo que vêm muito antes, né? Lá da história antiga. Há algumas múmias que depois que o pessoal fizeram a descoberta e foram olhar as mumificações, descobriram que a maioria das mulheres daquela época morriam de tumores mamários. Só que
não tinha tecnologia nenhuma. Tinha alguns médicos da época que eles achavam quando a mama estava mais quente, quando a mama era quente, então, ou quando a mama era fria, esses tumores eram detectados de acordo com a temperatura. Mas, assim, nada de tecnologia para realmente sanar o problema. Então, havia muitas mortes com isso. Inclusive, quando fez a descoberta dessa incidência medilateral, já se fazia a suposta crânio caudal. No entanto, alguns países, para poder minimizar os gastos, eles começaram o quê? A utilizar apenas a médio lateral oblíqua. Só que descobriu-se que muitas mortes ainda estavam acontecendo. Isso por quê? Por que que nós temos que ter duas incidências da mamografia, a crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua? Porque uma está complementando a outra. Então, assim, algumas áreas na imagem crânio-caudal não serão visualizadas na médio-lateral oblíqua. São as tais chamadas áreas cegas da mamografia. Assim como também na média lateral oblíqua, algumas áreas não vão ser visualizadas lá na crânio caudal. Então, quando se fazia apenas a média lateral oblíqua, poderia ficar alguma parte que não foi visualizada. Então, hoje, complementa-se uma com a outra e a gente tem os melhores resultados possíveis. A tecnologia de hoje é fantástica, né? A gente já tem, por exemplo, a tomossíntese, que acaba que muitas vezes pode até substituir os exames complementares, porque já temos uma imagem 3D, temos essa mama totalmente em fatias, que o radiologista ele vai observar muito mais detalhes e, com certeza, reduz até a convocação, esse recall, né, chamar novamente a pessoa para fazer algum outro exame. Então, assim, o Warren, ele usava uma técnica, nessa época, de 50 a 70, de 50 kVs e 70 MA, com uma distância de 63 centímetros e um tempo de exposição de 2,5 segundos. Então, assim, ele fez também bastante estudos, né? E isso ajudou muito. Nessa época, ele também foi desenvolvedor das telas intensificadoras, com essas partículas finas de cálcio tungstênio, e essa também usava as grades, né? Essas grades móveis, que ainda são utilizadas, né? Esses equipamentos no raio-x convencional. Então, assim, essa radiografia da mama é de mais ou menos 1939, e percebe-se que é uma mama densa, mas devido não ser um equipamento, né, próprio para a mama, a gente tem a distância e perde muitos detalhes também, né? Então, assim, para realmente se visualizar um achado, aqui o radiologista precisa ser bom, não, ele precisa ser excelente, né? Esses eram os posicionamentos comuns para ser usado, mas também o paciente fazia em pé, né, sem nenhuma compressão. Aí surgiu o Vogel, que ele começou a diferenciar os tecidos sadios dos tecidos doentes da mama, isso através de estudos. Só que, para mim, né, um cara que foi espetacular nessa jornada foi o Le Borgne, né? Esse Raul Le Borgne, que é uruguaio. Em 1950, ele começou a modificar o posicionamento e viu que havia uma necessidade de compressão, né? Ele foi o primeiro médico a associar o câncer de mama às microcalcificações. Então, assim, graças aos exames realizados, né, aos casos radiografados, ele começou a observar essas microcalcificações e perceber, né, que essas microcalcificações estavam muito ligadas ao câncer de mama.
E para ajudar no exame radiográfico, ele percebeu que se comprimisse a mama, conseguiria ter um resultado melhor. Vocês sabem qual é a finalidade da compressão mamária? Alguém? Para visualizar melhor, né, o tecido, para descobrir uma possível anomalia, um possível. Então, quanto mais se comprime, a qualidade da imagem ela fica melhor da mama. Né? Mas a qualidade da imagem fica melhor por quê? Eu acho que é porque desassocia as densidades. Espalha melhor e consegue ver. É mais ou menos isso aí mesmo. Na verdade, assim, né? Quando você comprime, você reduz essa espessura da mama. Então, mamas gigantes, elas vão reduzir até mais da metade nessa compressão. Com isso, vai espalhar esse tecido, né? Ocorre a dissociação desses tecidos. Então, assim, apesar de na mamografia 2D ainda ter sobreposição de tecido, é impossível, né? Porque é uma imagem 2D. Então, o tecido vai ficar sobre o outro de qualquer maneira. Mas quando se faz essa compressão, reduz-se essa sobreposição, porque o tecido vai se espalhar mais. Então, vai melhorar, sim, a qualidade da imagem, né? Então, estão no caminho certo, meninas. Então, esse era o posicionamento da época com o Le Borgne, e assim, a gente já vê que tem o cone, né? E também aqui há um coxinho que coloca assim embaixo para poder ajudar nessa compressão mamária. Não é nada parecido com o que a gente tem hoje, né? Mas era a tecnologia da época. E isso é o que me faz admirar esses homens, porque assim, hoje está muito mais fácil fazer ciência, porque se tem tecnologia para tudo. Nessa época não existia. Nessa época era a inteligência mesmo, era o crânio da pessoa funcionando, né, para pensar realmente no que poderia acontecer. Então, assim, Le Borgne viu a necessidade de reduzir a espessura dessa mama e achou que com isso seria mais fácil para os raios ultrapassarem, né? Já que eles modificavam a técnica, para os raios ultrapassarem e realmente começar a ter qualidade, um pouco mais de qualidade nesses exames. Em 1960, o Robert Egan, ele começou a usar um baixo KV e alto MAS. Isso fez com que a resolução da imagem aumentasse. Então, assim, ele também começou a treinar uma equipe médica e técnicos especializados em mamografia para poder publicarem os casos de carcinoma oculto que foram detectados em 2.000 exames de mamografia. Foi um belo de um estudo também. Então, assim, em 63, o Dodge, ele realizou a localização de uma lesão não palpável, o que é muito, é realmente avassalador para a época, porque hoje em dia a gente tem a tecnologia, naquela época não. E a localização de uma lesão não palpável, ela é importantíssima, por quê? Porque vai reduzir o tamanho dos cortes nas cirurgias, né? Vai reduzir o tamanho do. Realmente, assim, quando se há uma detecção de uma lesão em apenas um quadrante, é diferente de quando você não consegue visualizar e vai fazer um corte ainda maior. Então, na época, não existiam os equipamentos que hoje existem para poder ver essas lesões que são ocultas. Muitas vezes, essas lesões, ainda hoje, são ocultas na mamografia. No entanto, por isso que existe esse exame complementar, né? Muitas vezes não é visto na mamografia,
mas é observado lá na ultrassonografia. E hoje a gente tem essa possibilidade, naquela época não. Então, aqui, quando começou-se a estudar realmente a mama, apenas com os exames radiográficos, isso de 63 a 66, observou-se uma redução de mortalidade em 1/3 no rastreamento às pacientes com exames clínicos e radiológicos. Então, em 71, o Gallagher e Martin, eles foram os primeiros a reconhecer que uma nova densidade na mama, ela pode ser um sinal precoce da existência do tumor de mama, né? São densidades diferenciadas na mama, que a gente vê essa assimetria com a densidade diferente dessa outra mama. Então, assim, eles já observam que pode ser um câncer de mama. Por que que digo pode ser? Porque algumas lesões benignas, né, algumas dessas patologias benignas, elas têm alguns achados que são totalmente compatíveis com os achados malignos. E como vão diferenciar isso na imagem? Não, apenas com a biópsia mesmo. Então, assim, fazendo um tour por essa história do que a gente já falou, né? Em 1920, houve-se o primeiro exame de mama, e em 50, o Egan já estava com a técnica bem sucedida, com baixo KV e alto MAS. Em 1960, Charles Gross criou o primeiro protótipo de mamografia, que é o famoso trepíede, ou comumente conhecido como os 3 pés. E em 1990 surgiu a xeromamografia, que era a xerox da mama. E a partir de então já surgiu o sistema telefilme, dando início à mamografia convencional. Em 1927, a mamografia já era usada como método de diagnóstico. Em 30, o Warren começou a fazer o uso de chassis e grade. Em 31, nos Estados Unidos, já havia vários relatos da diferenciação radiológica entre os nódulos malignos e benignos. E o que dá essa diferenciação? Principalmente a morfologia desses nódulos. Então, assim, a gente tem isso descrito, né, no sistema que a gente utiliza para estudos de mama, né, no BIRADS, a gente já tem um dos pontos para diferenciar radiologicamente esses nódulos entre malignos e benignos, como a morfologia dessas lesões, a forma, né? Geralmente, um nódulo benigno, ele é bem delimitado, geralmente tem as bordas circunscritas, ou é bem arredondadinho, né? Ou é elíptico. E um nódulo maligno, geralmente, ele é uma lesão mais feia, especulada, né? Só que, quando a gente vê esse achado numa mamografia, nós não podemos direto dizer que é uma lesão, né? Que é um câncer. Na verdade, a gente nem pode dizer, né? A gente deixa isso a cargo do médico. Por que que a gente não pode dizer? No semestre passado, eu estava ministrando um curso de mamografia numa outra instituição, e uma aluna trouxe para mim a mamografia que ela tinha realizado, e ela trouxe uma lesão na mamografia que realmente parecia um nódulo maligno, era cheio de, a lesãozinha muito mais radiopaca, cheia de espículas, né, aquelas raízes realmente na imagem, e aí ela veio, professora, eu estou vendo aqui, aí de acordo com o que você falou na morfologia das microcalcificações e dos nódulos, aqui está muito parecido com um tumor maligno, esse aqui lá, eu disse assim, você fez a ultrassonografia para complementar? Não, professora, eu só fiz a mamografia. Eu digo, não, primeiro você não se desespera, você vai buscar
faz a sua ultrassom, porque pode ser que seja uma lesão, mas pode ser também que não seja. Às vezes, um posicionamento ou um errozinho na compressão pode simular uma lesão. Aí ela foi fazer a ultrassonografia e, graças a Deus, não tinha nenhum achado, tinha sido apenas um erro na compressão mamária. E no posicionamento, né? Quando a pessoa foi comprimir, não alisou realmente essa parte da mama, a parte inferior da mama, para poder puxar e não deixar nenhuma prega. E ficou pregas na pele, e quando essas pregas ficaram, o formato na imagem ficou muito semelhante a um nódulo maligno. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vê esses achados, quando vocês virem esses achados, porque pode não ser nenhuma lesão realmente. Pode ser um falso positivo. E quando isso acontece, a melhor coisa que a gente tem é não dar nenhum diagnóstico para essa paciente. Porque já imaginou se eu tivesse dito, não, mulher, realmente está muito parecido com lesão maligna. Não, primeiro a gente tem que ajudar e confortar essa pessoa, né, deixar tranquila, para ela poder continuar a busca por esse diagnóstico realmente. Isso por quê? Isso por quê? Porque quando você desespera a pessoa, muitas vezes quando se fala em câncer, a ideia que a pessoa tem é que vou morrer. Então, assim, se a pessoa acha que está com câncer e já está com aquilo na cabeça, várias pessoas já disseram que pela imagem é o câncer, então o que acontece? A pessoa não vai nem mais à busca de um tratamento realmente, né? Vai entregar para Jesus e pronto. E às vezes não é nada disso, né? O ideal é que a partir dos 40 anos a gente comece a fazer esse rastreamento para poder ver se tem alguma lesão e tratar, porque quanto mais precocemente se inicia, né, o tratamento, mais chances de cura a gente tem. Bom, em 1949, o Le Borgne, né, foi que fez aquela associação das microcalcificações ao câncer de mama. E 51, Charles Cross e Robert Sixt fizeram o primeiro equipamento destinado exclusivamente para mamografia. Isso no mundo aí fora, né? Já estava tudo isso acontecendo. O Egan já estava definindo que a miliamperagem mais alta e uma baixa quilovoltagem era o essencial para a mamografia. Em 62, já havia diagnósticos radiológicos de 53 casos de carcinomas ocultos de mama, isso em 200 exames. Em 67, já havia o desenvolvimento desse protótipo pela Companhia Geral de Radiologia, e Charles Gross fez o lançamento do cenógrafo. Gente, eu não consigo baixar meu tom de voz, acabo falando muito alto, então minha garganta resseca muito, né? Nossa, eu preciso ficar todo tempo perdendo água. Estou tentando baixar mais o tom de voz. Mas tá bom. Para não me prejudicar, né? Eu sou meio gasguita mesmo. Uma coisa, vocês podem, de vez em quando, fazer um print, né, para vocês postarem nas redes sociais de vocês marcando a instituição, né, da Conecta. Agora, só que, por favor, vocês peguem assim, quando eu não estiver falando com a boca muito feia, porque eu já vi umas imagens minhas aí horríveis. Então, assim, só para dar aquela melhorada, né? Então, assim, em 1971, no Brasil, nós tivemos a chegada do primeiro mamógrafo, em 71, né? Então, assim, geralmente essa tecnologia para chegar ao Brasil demorava muito tempo. Hoje já está um pouquinho mais rápido, né? No entanto, o investimento em saúde no Brasil ainda é precário, né? Mas um dia, se Deus quiser, a gente chega lá.
Então, assim, em 71 foi esse primeiro mamógrafo, né? Ele fazia parte da primeira série de mamógrafos com uma ampola de molibdênio fabricado no mundo. Então, assim, João Carlos Sampaio Góes era um estudante de medicina de São Paulo, então ele foi para a França estudar o funcionamento do aparelho do mamógrafo com o próprio inventor da máquina, que era o Charles Gross. Eles passaram 3 meses lá treinando e, apesar de ser estudante de medicina, foi o primeiro a ser considerado o primeiro técnico em mamografia do nosso país. Isso porque ele viu a necessidade dessa tecnologia também chegar ao Brasil. E como o equipamento chegou, ninguém sabia usar, né? Então, precisou-se desse treinamento com o inventor para poder realmente aprender a usar o equipamento e, a partir daí, ter os treinamentos e difundir em todo o Brasil. Ele foi o primeiro application, então. Exatamente. Tá? E assim, em 71, enquanto no Brasil estava chegando o primeiro mamógrafo, no mundo aí, o Eklund já estava lançando o livro sobre a arte do posicionamento mamográfico, então já estava muito mais avançados, né? O Eklund é aquele cara lá da técnicazinha para fazer os exames com mamas com silicone, né, com a prótese. Então, nessa época, em 71, chegando aqui o primeiro equipamento mamográfico, lá ele já estava falando da arte do posicionamento mamográfico, né? Como melhorar esse posicionamento. Em 1980, já surgiu os equipamentos motorizados para compressão, porque até então, esses primeiros equipamentos, era tudo manual, né? Tudo dependente do técnico. Hoje, graças a Deus, a tecnologia tem ajudado muito, muito a gente, né? Porque hoje a mamografia já é feita com uma técnica em que o equipamento vai selecionar de acordo com a espessura dessa mama. Então, de acordo com a compressão, o equipamento já seleciona a técnica. Antes, não. Antes, você tinha que selecionar uma técnica que fosse realmente adequada. E isso tem facilitado essa tecnologia também, por quê? No exame radiográfico, por exemplo, você faz uma... Se você for fazer, por exemplo, um abdômen, e você errar a técnica, o que você ia fazer no convencional? Repetir o exame. Só que, diferentemente, na mamografia tem a compressão, e você comprime uma mama, faz o exame, não dá certo, e convencer aquela paciente a comprimir a mama de novo, é um negócio complicado, né? Fora que quando você vai repetir o exame, a paciente já imagina que é porque deu algo errado, por isso que ela foi fazer novamente. Então, assim, trabalhar na mamografia é algo que deve ser pensado realmente quando você tem amor para trabalhar ali. Por quê? Porque, assim, quando você vai trabalhar com a mamografia, você vai trabalhar com um público que vem já nervoso de casa, né? Vem ansioso. E algumas vêm temendo a compressão, porque, infelizmente, quando a gente procura um médico, né, no comum, você procura porque está sentindo algum sintoma. Se você está com muita dor de cabeça, repentinamente, você vai contar para o seu vizinho, seu colega, eu estou sentindo dor de cabeça constante, aí a pessoa já tem uma história de que alguém que sentia muita dor de cabeça, que foi ao médico, chegou lá, era um tumor, que foi disso, que foi aquilo, então, assim, ninguém chega e dá aquela palavra de esperança, né? Geralmente a pessoa dá aquela palavra realmente para derrubar. Então, assim, quando a pessoa vai para a mamografia, principalmente quando é a primeira mamografia, o que as pessoas dizem? Ai, mulher, a compressão é aquele negócio que aperta, é insuportável, é uma dor terrível. Ai, por que isso? Ai, tu vai ver que tu tem um câncer. Então, assim, a pessoa já vai nervosa para o serviço. Por isso a importância de conversar com o paciente e deixar ele o mais calmo possível, né? Porque elas já chegam preocupadas, porque é uma parte nossa
muito sensível, uma parte nossa muito delicada, então já chega a ser apreensível. Então, por isso que é importante conversar, quebrar aquele gelo, né? E explicar como é que funciona, que vai apertar um pouquinho, mas vai fazer o possível para poder realizar um exame rápido. Então, assim, a comunicação é essencial, É é esse- importante. Sim, sim. É por isso que eu falo que tem que ter o amor, porque assim, você vai muitas vezes para um serviço público e, infelizmente, isso ainda acontece, quando você chega lá, as pessoas estão com a cara assim, desse tamanho, parece que estão com raiva de todo mundo, você faz uma pergunta, a pessoa às vezes não responde, quando responde, ele responde mal. Então, assim, se você vai para o serviço de mamografia, você tem que saber lidar com esse público, né? Tem que ter a simpatia por ele. E isso vai te ajudar no teu exame. Como? Porque, assim, a partir do momento que você vai conversar com essa paciente, que você vai orientar essa paciente, o que é o exame, o posicionamento, como vai ser feito. Ai, vai doer um pouco? Vai, mas é uma dor suportável, a gente vai trabalhar junto. Você conversando com a paciente, você consegue acalmá-la. E o que acontece quando a paciente se acalma? Ela relaxa um pouco mais. Isso vai facilitar a manobra que você vai fazer na mama dela. Por quê? Porque quando você está nervoso, o que acontece? Os teus músculos, eles não relaxam, eles ficam mais tensos. Aí, quando você vai fazer um exame de mama, aí a mama não é músculo, isso é verdade. Mas logo atrás da mama, nós temos o músculo peitoral. Se a paciente estiver relaxada, e você tem que incluir esse músculo na mamografia, na sua imagem, quando você vai fazer essa compressão, quando a paciente está relaxada, é mais fácil você prender essa mama. E quando você faz uma compressão vigorosa, uma compressão realmente boa, o que acontece? A paciente, isso impossibilita até a paciente de se afastar, de se mexer. Então, assim, isso vai facilitar o teu exame. Então, assim, nada melhor do que você conversar, né? Ter empatia por aquela paciente, realmente. E além da questão da mama ser geralmente mais dolorida, porque o ideal é se realizar a mamografia, pelo menos assim, 10 dias após a menstruação. Isso vai acontecer sempre? Não, não vai. Por quê? Porque geralmente, quando, principalmente no serviço público, quando se marca, consegue se marcar essa mamografia, tá? Aquela data, nem sempre vai ser os 10 dias pós da menstruação da paciente. Então, assim, pode ser que ela pegue, vai fazer essa mamografia no período em que as mamas já estão passando por aquele processo doloroso na fase proliferativa lá da menstruação. Então, quando isso acontece, a mama vai estar mais sensível. Além dessa sensibilidade, nós temos um público que muitas vezes ainda tem muita vergonha de mostrar as mamas, tá? Assim, principalmente para outra mulher, né, que ela não conhece e vai lá, retira. As pessoas mais velhas, elas diziam que a vergonha da mulher está na mama, e tem muitas mulheres que ainda têm essa vergonha muito grande, além de tudo, né, ainda tem esse fator. Então, é importante que a gente saiba conversar com essa paciente, para ela poder relaxar o máximo possível e você conseguir fazer essa mamografia de forma eficiente. Então, em 90... Professora, Oi? isso acontece principalmente com as pessoas que são mais do interior, né? Que falta informação. E elas têm muita vergonha. Eu estagiei lá no mamógrafo digital do HGF. Tinha muito disso. As senhorinhas e até as mais novas também. Cultura, né? Uma questão de cultura. A minha mãe, ela agora está com 61 anos, né? A minha mãe, ela é muito envergonhada de tudo. Então, assim, normalmente, eu dou até por exemplo ela, porque assim, quando a minha mãe está trocando de roupa, a porta do quarto está trancada na chave. Então, assim, nem meu pai entra para ver. Então, assim, ele fica lá fora, se ele precisar, ele tem que bater,
para poder saber se ela está vestida, se ela pode atender, e ela ainda está com a porta trancada. Então, assim, a gente não vê minha mãe nua. Assim, para ela chegar para fazer uma mamografia, menino, é demais para ela, né? Mas ela vai, ela faz, né? Só que, assim, eu sei o quanto isso é difícil. Então, assim, a gente tem que pensar nessas pessoas também, né? E como isso acontece, né, a pessoa fica mais tensa. Tá? Assim, até a forma de você chegar lá fora para chamar essa paciente já deve ser de uma forma mais carinhosa, né? Uma forma cuidadosa, para que essa pessoa se sinta acolhida, né? Que a pessoa já vem cheia de medos, de vergonha e tudo, e suas tensões, isso dificulta ainda mais o exame radiográfico, mamográfico, né? Então, em 92, houve um lançamento do filtro de Rode, que até então era utilizado o tungstênio, apenas o filtro de tungstênio. E esse filtro de ródio, não, até então não, gente, era assim, o início foi com tungstênio, eu acabei não colocando antes. E depois, quando houve o primeiro mamógrafo, esse primeiro mamógrafo já veio especial, já veio também com o filtro de molibdênio. Só que depois foi acrescido o filtro de ródio. Isso por quê? Porque o filtro de tungstênio, ele é essencial para aquelas mulheres que têm as mamas muito grandes e muito densas. Lembra que eu falei que o tungstênio tem um alto poder de fusão? E é o que é usado realmente para radiologia convencional, isso por conta da padrão, né, isso por conta do poder de fusão que ele tem e é necessário para essas estruturas. Então, uma mama muito densa e muito grande, ela precisa também de um filtro que seja melhor, né, com mais poder de fusão, número atômico maior. O filtro de molibdênio, ele já atende melhor aquelas mamas que são menores, mamas também que já são menos densas, que já estão no período da lipossubstituição. E o filtro de ródio, ele já é um equilíbrio, tá? Assim, aquelas mamas que são mais densas, mas que não são aquelas mamas gigantescas demais e densas demais, ele atende bem melhor do que o próprio molibdênio. Então, assim, o interesse em se tratar das enfermidades mamárias passava-se pela necessidade de detectar precocemente essas lesões. Então, na época, utilizava-se técnicas disponíveis ou adaptava-se, né, de acordo com o que algum médico ia descobrindo. Tá? Assim como acontece na prática, quem trabalha com os traumas, né, sabe que a pessoa que trabalha com traumas não faz simplesmente as incidências PA e perfil. Geralmente tem incidências que você não conhece nem no livro, né? O médico diz assim, não, tu posiciona o paciente assim ou tu faz assado, porque desse jeito eu vou ver o que eu preciso. Então, assim, era de acordo com o que eles iam descobrindo, então iam se adaptando a fazer esse exame. Tá? Assim, não é assim que acontece, Fabinho? Foi você que falou que gosta dos traumas, né? Acontece demais. Acontece até dos médicos chegar e perguntar: Fabi, me ajuda, eu quero ver assim, assado. Aí eu penso, eu já sei o que é que eu vou fazer. Não existe, mas eu vou fazer. O senhor vai ter o seu resultado. E acaba que eles, a maioria dos clínicos, né? Acaba que eles têm uma certa confiança na gente em perguntar. E isso é importante, você passar confiança para o médico, né? Para você. Mas é isso mesmo, é desse jeito. Pois é. Então, assim, nessa época era o que acontecia comumente. Não existia esse horror de incidência que existe hoje, né? Assim, as incidências padrões, a gente sabe que é só a crânio-caudal e médio lateral oblíqua. Agora, uma coisa que eu devo lembrar a vocês. Essas são as incidências que são definidas pelo INCA, sim, adotadas pelo Ministério da Saúde, sim. Agora, eu vou garantir para vocês que na prática, onde vocês forem,
o que vai acontecer vai ser simplesmente isso? Não. A prática nem sempre é bonitinha como está na teoria, né? Então, assim, como acontece nos traumas, tem incidências que você vai inventar, né? Você vai fazer malabarismo para poder mostrar o que o médico quer ver. E o que acontece na mamografia, muitas vezes também, não é o que está bonitinho na literatura. Inclusive, tem algumas manobras ou algumas incidências complementares que praticamente não são realizadas, embora sejam necessárias. Mas por que não é realizado? Porque é um negócio difícil, muitas vezes, de se fazer. E outra coisa, algumas instituições, elas não trabalham com a incidência crânio-caudal e médio-lateral oblíqua. Elas trabalham com a crânio-caudal exagerada. Então, assim, não é aquela coisa bem centralizada. Como é a crânio-caudal exagerada, André? É aquela incidência em que se puxa mais o quadrante aqui. Deixa eu mostrar para vocês, né? Porque só tem mulher na sala mesmo, né? Vocês não vão bater foto disso, não. Você puxa mais aqui o quadrante externo, né? Esse quadrante mais lateral. Você vai localizá-lo melhor sobre o seu equipamento, sobre o book. Então, quando você vai fazer isso, né, algumas instituições fazem isso, por quê? Para não perder o tecido mamário externo, porque muitas vezes algumas lesões não são visualizadas exatamente porque não é bem puxado esse quadrante, né? Aí isso faz a crânio-caudal exagerada. No entanto, quando você faz isso, dependendo do tamanho da mama, você pode perder algumas lesões no tecido medial. Porque a partir do momento que você puxa para cá, você vai sobrepor mais a parte medial. Então, com isso, na crânio-caudal, a crânio-caudal exagerada, você vai perder parte dessa mama. Então, assim, de uma certa forma, eu ainda eu concordo totalmente com o INCA, em que as incidências padrões realmente deveria ser a crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua. Mas eu estou avisando isso a vocês porque vocês podem se deparar em alguns locais que não vai ser feito assim. E isso é definido pela instituição. Assim como você vai numa radiologia convencional e você diz assim, o exame de tórax, o padrão é o PA e o perfil. Em todos os locais vão fazer PA e perfil? Não. Alguns locais as pessoas vão fazer apenas o PA e deixam o perfil para alguns casos de cirurgia. Então, assim, essa rotina pode ser modificada, pode se modificar de acordo com o serviço, mas o ideal recomendado pelo INCA é que sejam utilizadas as incidências crânio, caudal e médio lateral oblíqua. Então, aqui eu falei dele um pouco, né, do trepide, que foi o primeiro protótipo, né, de Gross, né, do cenógrafo, e chamado de trepíade ou três pés, exatamente porque ele tinha esses três pés para poder apoiar. Então, esse foi o primeiro protótipo, né? Ele tinha um anodo fixo de molibdênio e também o filtro de molibdênio. Já era excelente para as mamas lipossubstituídas. A xerorradiografia, hoje utiliza-se isso? Não. Mas existiu, sim. Tá? Sim, era um processo de obtenção de imagens em que se utiliza a placa de alumínio com uma camada de selênio, usada especialmente para a exploração de partes moles. Não era apenas para as mamas, mas também para o perfil cutâneo da cabeça, para os músculos, tendões. Hoje caiu em desuso. Agora, era uma imagem boa da mama? Sim. Isso, como o nome próprio diz, Xero, né, era da ideia de Xerox realmente. E era mais ou menos isso. Então, assim, John Wolfe e Charles Carlson, eles perceberam que a
xeromamografia, ela tinha uma maior latitude, melhor qualidade da imagem do que a mamografia. Isso porque ela realçava as bordas das estruturas de densidade, mostrava lesões especuladas, microcalcificações, o processo era a seco, não existia esses químicos, né? Sem uso de filmes, era um receptor, uma placa metálica de selênio amorfo, e atuava como fotocondutor, só que com uma dose de 6 a 8 vezes mais alta do que a mamografia, a dose de radiação. Então, aqui a gente vê o equipamento, é parecido com um mamógrafo, né? Então, assim, consistia de 2 unidades, era o condicionador e o processador, que utilizavam essa placa e um pó azul, que era revelador, semelhante aos tones, né, que existe hoje nas nossas impressoras. Isso para processar imagens da mama a seco, e era bem rápido, né, em 90 segundos o exame estava feito. Aqui era a parte como se desenvolvia realmente esse equipamento, a parte do chassi, da câmara de desenrolo realmente para fazer esse exame, a parte do cepilo, limpador, armazenamento dessas placas, o calentador e, enfim, aqui jogava-se essa imagem já revelada, né, já xerocada. Era uma xerox da mama realmente, que não era uma revelação, que não passava por esses processos químicos. Aqui são as imagens de xeromamografia, como vocês podem ver, mostra realmente toda a estrutura. E uma vantagem é que as mamas com silicones também poderiam ser feitas nesse exame. E não tinha essa necessidade dessa compressão que existe na mamografia. Você percebe os achados, né? Aqui, microcalcificações você também consegue observar, e você consegue uma imagem boa realmente desses tecidos, da diferenciação entre o tecido adiposo, o tecido fibroso dessa mama, diferente aqui da mamografia, né? É uma dificuldade maior, só que é uma dose de radiação muito grande realmente. Então, o equipamento, né, de 1930 surgiu com algumas características que foram descobertas lá atrás, pelo Warren, por exemplo, né, com uma técnica de KV, entre 50 e 60 KV, 70 MA, 2,25 segundos ou 63,5 centímetros de distância, que hoje o usuário é 60 centímetros de distância, né? E a possibilidade de se radiografar as pacientes ainda com vidas, né? Não simplesmente radiografar as peças depois de retirada da mastectomia. Tecnologia na época não tinha, né? Então, por isso tinha um desprezo pela ideia, porque a qualidade diagnóstica era realmente muito pequena, diferente de hoje, graças a Deus. Então, esse médico aqui foi um cara que ele começou, o Dr. Joseph Gerson Cohen, ele começou a ter um interesse maior pela mamografia e disse, vamos tocar esse negócio para frente, né? Então, começou-se a associar imagens radiológicas com a anatomia e com as patologias da mama. Então, a partir do momento que começou-se a entender essas imagens realmente e mostrar as patologias e a necessidade desse diagnóstico precoce, foi que realmente começou-se o grande investimento na mamografia. Então, a qualidade das imagens não se reproduzia antes. Então, o Le Bon surgiu com a necessidade de compressão dessas mamas, né, mostrando isso. Então, havia uma redução na tensão, da aceleração dos elétrons, colimação com um cone mais extenso, e a necessidade de imagem de alto contraste também, e a compressão. Isso foi melhorando a imagem da mama. Então, Egan e os radiologistas do hospital Anderson e do Hospital de Instituto de Tumores assinaram um acordo e começaram a verificar o valor clínico da mamografia, isso usando como os estudos, como base, os estudos de Le Bon, Warren e Egan. Então, houve-se a otimização do equipamento de raio-x para radiografar os tecidos moles e alterava-se algumas coisinhas que a gente via
nos equipamentos, né? Que hoje a gente acaba não se ligando muito devido a tanta tecnologia. No entanto, pode ser que algumas de vocês ainda peguem algum equipamento convencional para trabalhar. É mais raro? É, porque até nos interiores hoje as pessoas estão trabalhando com o CR, né? O que é muito bom. Então, assim, nos locais mais tops, né, a gente não fala nem mais em CR, é no DR realmente, né, que não se compara, né, gente? Quem tem a oportunidade de trabalhar num DR sabe que é uma tecnologia incomparável e isso reduz as doses de radiação, reduz repetição de imagem, então isso foi tudo de bom para a gente. Mas o que ainda existe nos nossos equipamentos, né? A filtração, limitada à filtração inerente do tubo, aproximadamente 1 milímetro de alumínio. A tensão de aceleração dos elétrons, né? Fornece valores abaixo de 30 kV. Os fatores de exposição típicos eram 300 MA, 6 segundos, 26 a 28 kV. 26 a 28 kV geralmente são utilizados na técnica de Eklund, ainda hoje. Distância foco-filme de 46 centímetros, extremidades de 51 a 102 centímetros. Cone cilíndrico, né? Uma adaptação de um cone extenso que foi utilizado para reduzir a radiação espalhada, né? Filtrar essa radiação, que hoje o equipamento já vem com esse cone, né? Então, em 60, né, o professor Gross, né, da França, que foi o cara que inventou o primeiro equipamento, né? Ele surgiu com os novos conceitos da cadeia de obtenção de imagem mamográfica em filme. O alvo do tubo de tungstênio foi trocado pelo molibdênio. Então, demonstra-se realmente que o molibdênio é essencial para esse parênquima mamário. Então, assim, ele consegue fazer essa diferenciação entre o tecido adiposo, entre as calcificações, e o tecido do parênquima mamário, que é um tecido mais fibroso, mais conjuntivo, né? E a aplicação de uma técnica, uma compressão vigorosa, separa melhor esses tecidos, fornece uma espessura uniforme e ajuda também a reduzir o movimento dessa paciente. Essa foi a primeira unidade destinada à mamografia, com o alvo de molibdênio e o cone de compressão embutido, né? Aqui é um equipamento que, em partes, ainda traz, os novos ainda traz muito do que ele tem. Só que hoje o design não se compara, né, gente? É bem melhor. Você chegar para fazer um exame hoje num equipamento desse aqui, você tem até medo, né? Só que o que nós continuamos tendo nos equipamentos, né? Nosso tubo, esse era o colimador primário, o conezinho que já vem, né? Embutido, cone para poder delimitar esse campo, filtrar essas radiações. Aqui a alça, o braço, né? Que é usado principalmente para a mulher apoiar, né? O braço dela quando vai fazer essa mama. A placa de compressão, o book, o braço em C, os pedais que até hoje existem, né, os painéis de controle, o escudozinho de radiação, o controle remoto, que é o que geralmente se utiliza, e o gerador, né, para poder fazer esse equipamento funcionar. Então, tubo com resfriamento de água, o alvo molibdênio, ponto focal de 0,7 milímetros, janela de berílio, isso no início. Hoje, esse ponto focal, ele é diferenciado, né? Hoje, a gente tem um ponto focal no mamógrafo de 0,3 milímetros. Isso para os exames de rotina. Quando você vai fazer uma compressão seletiva, né? Ou aquela mamografiazinha magnificada, né? Para você ver melhor a lesão, visualizar melhor essa lesão, você usa um ponto focal de 0,1 milímetro, o que deixa uma imagem realmente fantástica. Você consegue realmente perceber ainda mais as lesões com as ampliações, né? Então, aqui é só o equipamento com as suas descrições, né? A sustentação do tubo de raio-x com perfuração de arco em C gigante, né? Aqui. E o tubo de raio-x com resfriamento à água, anodo estacionário de molibdênio,
Janela do tubo, berílio em lugar do vidro. Ponto focal, 0,7 milímetros, em lugar de 1,5 a 2 milímetros que havia antes. Colimação, cones permutáveis de várias formas e tamanhos, né, que minimizam a radiação espalhada. Compressão com um pedaço de plástico, que foi colocado à parte, para comprimir a mama durante a exposição. A gente sabe que esses compressores são diferentes, né? Tem de diversos formatos, né? De acordo com o que você quer realmente estudar. Ele me falou que tinha um intervalo, não lembro o horário. Mas, deixa eu ver se dá para rodar esse videozinho aqui para vocês visualizarem. Vocês estão visualizando o vídeo? Não, aqui não dá para ver, não. Só um minuto. Deixa eu ver se vai dar para eu compartilhar essa janela, né? Estão vendo agora? Agora tá dando para ver. Ok. Ele é realmente um vídeo sem áudio, tá só mostrando como era o equipamento, né? Aqui os fatores de exposição, que são os manuais, como ele funcionava. Aqui o braço ainda é todo quadrado, né? E aqui já era com uma tecnologiazinha melhor do que o primeiro, né? Você já conseguia fazer os movimentos que você faz hoje, né? Para subir, descer esse tubo, para girar. Ela está mostrando a compressão, né? Como é feito. O compressor, o book. Então, nesses primeiros equipamentos, os fatores de exposição ainda eram manuais, viu? Você não tinha automaticamente, né? Você ia fazer colocar os fatores de acordo com a compressão, né? De acordo com a espessura que você ia visualizar dessa mama. Mas quando a gente olha esse equipamento, fora o design, é praticamente o funcionamento dos equipamentos de hoje, né? Não mudou muita coisa, alterou-se o design, claro que com a tecnologia permitiu mais, vamos dizer, até mais conforto para a paciente e para o profissional também, né? Aquele mudou, né? Esse é para compressão seletiva, ele está mudando também a célula, né? É que vai definir qual é o local da mama em que esse raio vai incidir realmente. E aqui são os pedais e os diversos compressores, e aqui são os equipamentos para ampliação também, que já vem com esse equipamento. Vamos voltar para... Então, assim, gente, deixa eu ver o que tem aqui para depois. Falar do ponto focal. O que a gente vai fazer? Eu vou dar um intervalozinho de 15 minutos
né? São 10h14, 10h30 a gente retorna, e depois a gente tem um intervalo só para o almoço, tá ok? Ok, então. Aí vocês tomaram uma aguazinha, um suco, alguma coisa, né? Até daqui a pouco. Até.